Texto de Efésios, carta que Paulo escreve à igreja, capítulo 2, verso 1. Carta que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E pela graça pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E para finalizar, verso 8, vamos lá. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom ou uma dádiva de Deus. Amém? Para exemplo disso aqui, eu quero só passar esse vídeo. Desliga de novo a luz aí, para você entender um pouco o que é salvação. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. E aí, como é que está seu nível de bondade? Será que pelas nossas obras nós conseguimos ser salvos?
A gente vê claramente no vídeo que de todas as pessoas que estavam ali, ninguém se safou. Somente um, porque Cristo, ele substituiu o lugar daquele homem. E assim é com relação a esse texto. E eu queria que você, juntamente comigo, com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, esse texto que Paulo nos escreve falando exatamente sobre essa graça de Deus sobre a nossa vida. E aí, eu estava li alguns artigos, e dentre alguns artigos que eu li, achei algo bem interessante, do pastor John MacArthur. O pastor John MacArthur é um teólogo, um pastor batista, mora nos Estados Unidos. Ele estava falando de uma certa feita, achei interessante, uma certa feita ele disse que foi chamado para pregar em um determinado lugar, e terminou de pregar ali, uma pessoa chamou a ele, e então ele pede para que fizesse uma oração que ele queria entregar a sua vida a Jesus. E aí ele diz assim, eu tirei uma parte do texto, então ele abriu os olhos e disse: não é maravilhoso? Agora eu tenho Jesus e Maomé. E essa declaração, ela pode ser a realidade de muitas pessoas, ao ponto de nós não entendermos de fato o que é o Evangelho. E aí o Evangelho, eu queria pontuar algumas coisas aqui com você, os meninos podem colocar aí. Eu queria falar nessa noite sobre a salvação pela graça. A salvação, ela não é por aquilo que a gente faz, por obras, como a gente viu aqui, por atos de bondade. Se você foi lá, ajudou alguém, se você fez alguma coisa na igreja, se você serviu na igreja, isso não significa que você é salvo, ou que você será salvo. Não é porque você batizou, não é porque você é filho de crente, crentinho que você vai ser salvo. Então, não é sobre isso, porque a salvação, ela independe daquilo que eu faço. A salvação, ela não é pelo meu mérito, mas a salvação, ela é pela graça de Jesus sobre a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que os meninos projetassem aqui, se possível, coloque aí para a gente. Então nós vamos falar sobre salvação pela graça de Jesus sobre a nossa vida. Agora, alguma coisa me chama a atenção, porque para a gente poder falar sobre salvação, a gente precisa primeiro entender o que não é salvação pela graça. Então, primeira coisa, que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos por aquilo que nós somos. Nós vimos aqui nesse vídeo, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus, para que não haja meritocracia, para que nós não venhamos chegar diante de Deus e falarmos: Deus, mas eu fiz tantas coisas, e que não é mérito nosso. Pelo contrário, nós somos salvos pelos nossos deméritos. Eu quero que os meninos passem para o próximo slide. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que esse texto vai nos revelar a respeito do nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. O apóstolo Paulo vai fazer uma leitura nessa carta a respeito desse passado nosso, desse presente nosso e do nosso futuro. Acompanhe comigo o texto. Paulo vai escrever, mais precisamente no verso número 1, ele diz: vocês, todos vocês, ele inclui todos nós. Quando ele está falando vocês, ele está se referindo aos gentios, ele está se referindo aos judeus, ele está se referindo a todas as pessoas. Então Paulo está dizendo: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Quando Paulo está falando isso, ele está falando sobre o passado. Estávamos mortos, e de fato nós estávamos. Nós que não conhecíamos a Jesus, nós que não tivemos o encontro com Deus, nós estávamos mortos. E mortos em quê? Em nossos delitos e em nossos pecados, levados pela desobediência. Então Paulo vai dizer no passado o que nós éramos. Paulo vai dizer no passado a condição em que nós estávamos, assim a condição de qualquer outra pessoa, se ela não tem um encontro com Jesus. Então ele fala de passado, mas ele também vai falar aqui no verso número 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Então uma pessoa que não foi regenerada, uma pessoa que não teve um encontro com Jesus, uma pessoa que não passou pela obra da salvação, ela vive em desobediência, ela vive como uma pessoa escrava do pecado, e ela vive a comando, como o próprio texto diz, o apóstolo Paulo declara aqui, ela vive debaixo de uma submissão ou de uma servidão satânica, diabólica, que é deste mundo. Porque quem é o príncipe deste mundo? Quem impera neste mundo? É o próprio diabo. Então, Paulo vai dizer a respeito da nossa condição humana, como nós estávamos. Por isso, irmãos, que nós temos que valorizar a nossa vida com Deus. Nós temos que valorizar a salvação. Nós temos que valorizar quem nós somos em Cristo Jesus, porque nós vamos entender aqui nessa noite o preço alto que foi pago para que nós viéssemos a ser salvos. Então Paulo vai dizer a respeito de um passado, Paulo vai falar sobre isso, mas caminhando ainda mais, Paulo diz no verso número 3, todos nós vivíamos desse modo, todos nós. Paulo está dizendo, independente se é grego, independente se é romano, independente se é gentil, se você é um judeu, todos nós vivíamos desse modo, nessa condição. Em qual condição? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Então veja bem, eu não peco para ser um pecador, eu sou um pecador por natureza. Não é o pecado que me torna um pecador. Eu já nasci em pecado, e por isso eu careço da graça de Deus. A Bíblia vai dizer sobre isso. Quando a gente olha para a galeria dos heróis da fé, os homens que chegaram onde chegaram, eles só chegaram lá pela fé. E quem deu essa fé, quem concedeu essa fé foi o próprio Deus. Se não fosse Deus concedendo essa fé, jamais Abraão teria chegado onde chegou, jamais Jacó teria chegado onde chegou, jamais qualquer outro homem ou mulher teria chegado onde chegou. Porque essa graça só é concedida mediante a Cristo Jesus. Então Paulo vai apontar aqui o nosso passado. Mas Paulo vai dizer também do nosso presente, desse tempo, desse momento que nós estamos vivendo agora. Paulo está falando, verso número 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Louvado seja Deus. Nós estávamos mortos. E aí Paulo diz, olha que interessante, a graça, a palavra graça se repete por 2 vezes nesse texto. Paulo diz, é pela graça que vocês são salvos. Paulo é enfático em dizer isso, é pela graça, não é por aquilo que você vai fazer. Sabe, quando a gente estuda sobre a lei, quando Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está falando a respeito da lei. Porque existiam aproximadamente mais de 600 leis, e os homens colocavam aquilo sobre as pessoas, e pela lei nenhum de nós jamais conseguiríamos ser salvos, porque se você tropeçar em uma, acabou, você tem que zerar tudo e voltar de novo. Então Jesus está dizendo, olha, o que eu transmito, o que eu coloco sobre vocês, é algo leve, é algo suave. Por isso que mediante a lei, nós não conseguimos jamais ser salvos, é pela graça de Deus. Então eu queria que os meninos passassem, pode passar. Eu quero falar com você 3 coisas importantes aqui nesse texto. A primeira coisa é um trabalho de conscientização. Vamos repetir comigo, 1, 2, 3? Um trabalho de conscientização. Porque primeiro tem que mudar a nossa mente. Nós temos falado isso lá no curso de batismo. Existe uma palavra no grego que significa metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente, é mudança de pensamento. Porque a primeira escravidão, ela não acontece no corpo, a primeira escravidão acontece na mente. O povo do Egito ficou cativo em torno de 430 anos, preso lá no Egito, e quando foi liberto, eles estavam libertos do lugar, do local, mas a mente continuava escrava. Ao ponto de começarem a pensar no pepino, na cebola do Egito, ao quererem retornar para lá. Por quê? Porque ainda não tinham sofrido uma metanoia, uma mudança de pensamento.
Então nós precisamos de uma conscientização. Nós precisamos, e Paulo, sendo um homem inteligente, um homem versado, estudado, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Ele vai fazer um trabalho de conscientização na mente daquelas pessoas. Então ele vai começar o seu trabalho conscientizando, apontando para o preço e o tamanho do esforço, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o preço que foi. Irmãos, a salvação pode não ter custado nada a mim e a você, mas custou tudo para alguém. Custou tudo para Jesus. Inclusive custou a sua própria vida. Ele deu sua vida. Ele derramou o seu sangue. Então, a título de conhecimento, Paulo não começa falando sobre o pecador diretamente. Paulo não começa falando, exercendo uma certa influência aqui na força do pecado, mas Paulo é enfático aqui para mostrar para a gente sobre o que Cristo tem poder de fazer. Em outras traduções, no versículo de número 1, Paulo vai usar uma expressão dizendo que Cristo nos vivificou. A palavra vivificar significa dar vida. Por que dar vida? Porque nós estávamos mortos. Mortos em quê? Nos nossos pecados e delitos. Cristo vem e nos dá vida. Fala a verdade. Aquela vida que a gente vivia lá atrás é uma vida verdadeira? Aquele negócio de ir para o bar, beber, volta para casa, sexo, aquela coisa toda, cai na rua, cachorro lambe sua boca, né? Aquele negócio todo. Isso não é vida. Isso não é vida. Uma vida como essa não é vida. A verdadeira liberdade, a verdadeira vida acontece quando Jesus encontra você. Ele transforma você, Ele muda você, Ele te dá um posicionamento, Ele te dá uma direção, Ele te coloca em novos lugares, Ele te salva, Ele muda a sua posição, Ele muda quem você é, Ele vivifica. E aí, como que nós estávamos? Como que nós estamos? O texto vai dizer que nós estamos mortos em transgressões e pecados. Irmãos, o pecado sempre vai gerar morte espiritual, morte física. Quando Deus disse para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele disse: no dia que você comer desse fruto, vocês vão morrer. Ele não estava mentindo. Ele estava falando de uma morte. A primeira morte é uma morte espiritual. O que é morte, gente? Morte é uma separação. Eu aprendi isso com o meu professor Josué da IPB, um cara inteligentíssimo. Eu nunca esqueço dessa aula. Ele disse assim, por que a morte é tão dolorida? Porque a morte é a separação, é o rasgar. Já rasgou um pão? Pegou um pão assim, cortou no meio? Ele disse, a morte é mais ou menos isso, é a carne se desligando do espírito, porque Deus não fez o homem para esse fim. Então, o pecado, o que ele vai fazer conosco? Primeiro, ele vai nos matar espiritualmente. O próprio Deus, ele estabelece esse princípio, lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Então, quando nós pecamos, nós estamos sujeitos à morte, ou sentença de morte. Nós estamos mortos. É por isso que uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive uma vida contínua no pecado, ela está morta espiritualmente. Ela não consegue orar. Ela não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia, ela não consegue porque ela está morta por causa dos seus pecados. O pecado destruiu, o pecado está acabando com a vida dela e ela morre. E aqui existem duas palavras interessantes. Primeira palavra, o apóstolo Paulo vai usar, que é a palavra transgredir. Transgredir é o que? É a quebra de um mandamento, de uma lei. Quando nós, irmãos, quebramos, presta atenção, quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. Quando você, por exemplo, deixa de descansar, daqui a pouco você está tendo fadiga, está tendo problema. Porque Deus é um Deus tão inteligente que Ele trabalhou 6, descansou e 1. Não foi? Ele descansou. Porque Ele já sabia, Deus é espírito, Ele precisa descansar. Espírito cansa. Quem cansa é o corpo. Mas Deus estava nos dando um exemplo, dizendo, eu já vou dar um exemplo lá na frente, porque eu já sei que tem gente que vai trabalhar muito e não vai parar. Então Deus descansa. Aí o que acontece? A gente trabalha tanto, e a gente não tem tempo nem para contemplar o que a gente conquistou.
a gente quebra o princípio, aí daqui a pouco o princípio vai nos quebrar. Então nós precisamos, irmãos, entender que o pecado ele vai trazer consequências sobre a nossa vida. Sabe, o cristão ele não peca por prazer. Antigamente a gente pecava lá, outra hora, a gente andava e pecava por prazer, você tinha prazer no pecado. Hoje não, você não pode mais ter prazer no pecado, porque o pecado ele se torna um acidente na sua vida, e toda vez que você peca agora, você sente um arrependimento, você se entristece, porque você está pecando contra Deus, e você vai lá e diz: Senhor, me ajude, me perdoe. Então é transgredir, é quebrar uma lei. Paulo vai falar sobre o príncipe do ar, que aqui para os antigos era príncipe do ar, ou os demônios que habitavam o lugar. Para os antigos daquela época era espécie de um ambiente, um lugar onde os espíritos demoníacos ficavam. E o príncipe aqui desse império é Satanás. Porque o que o pecado faz? O pecado primeiro, ele nos separa de Deus. A Bíblia diz que nem morte, nem principado, nem altura, nem profundidade, nada consegue nos separar, mas uma coisa nos separa de Deus, nos distancia de Deus, é o pecado. E quando nós pecamos, nós abrimos brecha para o diabo. Aí não adianta, você pode clamar o sangue de Jesus, você pode fazer sinal da cruz, você pode fazer um monte de coisa, porque você abriu legalidade. E o pecado é isso. E o pecado vai nos estragando. Então nós precisamos entender essa conscientização que o apóstolo Paulo está fazendo. E aí ele vai nos falar sobre essa morte que acontece. Nós estávamos mortos. Então existem dois tipos de morte, pode passar. Dois tipos de morte na nossa vida. A primeira morte qual que é? Qual que é? Espiritual. O que é? O afastamento do homem de Deus. Vá comigo lá em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 8 ao verso número 10. Olha o que acontece quando o homem peca lá no Éden. Olha o que acontece quando o homem transgride a lei de Deus. Gênesis 3, verso 8 ao 10. Diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Primeira coisa, o que o homem e a mulher fez? Se esconderam. Por que eles estão se escondendo? De alguém que eles não se escondiam. O pecado entrou. E o pecado, a primeira coisa que ele faz, ele nos envergonha. Ele nos envergonha. Eles estão envergonhados. Eles estão envergonhados, então eles vão se esconder. Então, agora eles já não conseguem mais desenvolver um relacionamento com Deus. E é assim que acontece, porque quando nós pecamos, você vem para a igreja, até as pregações que são feitas no púlpito, já fica, é para mim. Vem os profetas então pregar, umas mulheres de Deus, uns homens de Deus, e começa, aí já sai do púlpito, vai para o meio do povo, já fica: meu Deus, vai entregar o meu pecado, já fica. Por quê? Porque o pecado nos distancia, o pecado nos esconde, porque o pecado nos leva para as trevas, ele não nos traz para a luz. É por isso que a pessoa que vive uma vida de pecado, vive escondido, porque não quer ser descoberto. Quando Deus aparece, Deus que é luz, Ele surge, Ele chama Adão, eles se escondem. E aí Deus começa a perguntar, o verso número 9, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Olha o que disse Adão. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Segundo o sentimento que ele teve, eu disse: eu tenho medo. Mas ele não tinha. Mas agora veja bem, o que o pecado faz conosco, irmãos? Se Deus é nosso Pai, se Deus quer se relacionar conosco, o pecado agora já nos tira dessa posição de um relacionamento filho e pai, de um relacionamento com Deus, para agora colocar em nós, implantar em nós medo de Deus. Porque o pecado implanta em nós esse sentimento de medo de Deus. Ai, agora Deus vai vir, Deus vai me destruir, Deus vai me matar. Irmãos, se Deus quisesse nos fulminar pelos nossos pecados, Ele já tinha feito. Porque antes de você pecar, Deus já sabe o que você vai fazer. Antes que Pedro negasse Jesus, Jesus já falou: você vai me negar. Antes que Judas o traísse, Jesus falou: você vai me trair. Jesus sabia.
Então o pecado, o que ele faz conosco? Ele nos envergonha, e o pecado, ele nos traz medo agora nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque Adão está dizendo, pois eu estava nu, eu vi que eu estou nu. O pecado tira a nossa inocência. O pecado rouba a nossa inocência. É o terceiro ponto, eles sentiram vergonha. Ou seja, aquilo que era natural, a nudez, era natural para eles. Eles agora estão envergonhados, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos faz esconder, o pecado nos faz sentir medo de Deus, nos atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Aí você não quer orar mais, porque você tem medo, você não quer fazer as coisas, porque você tem medo, já não sabe mais se Deus vai te responder ou não, e aí daqui a pouco vem a vergonha, você começa a ficar envergonhado daquilo, e o diabo começa a aproveitar essa ocasião, esse momento, esses sentimentos que estão sendo implantados dentro de você, ele começa a lançar os seus dardos na sua mente. Que o pecado te envergonha. Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Primeiro, o pecado faz o quê? Cria uma divisão. Ele cria uma divisão, porque Deus, um dos atributos de Deus, qual é? Santo. E como sendo um Deus santo, ele não tolera, ele não suporta o pecado. Meu irmão, veja bem, todos nós pecamos, sim ou não? Um cristão pode pecar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas um cristão pode viver uma vida de pecado? Não. Um cristão vai pecar, você vai pecar no pensamento, vai pecar na omissão, você vai pecar. Não existe ninguém aqui que é santo, que vai levantar amanhã e vai dizer, hoje eu não peco. Você vai pecar de algum jeito. Mas o seu pecado, aquele que luta por viver uma santidade, é um pecado de erro de percurso. É um pecado que quando ele peca, automaticamente ele já se arrepende. Ele já chora, ele já se quebranta. Não é como algo que você tem prazer, algo premeditado, que você está lá elaborando, pensando, hoje eu vou pegar aquela garota, eu vou pegar aquele garoto, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Não. É algo que vai acontecer no meio do percurso. Então nós precisamos entender que o pecado, ele traz uma divisão entre nós e Deus, porque Deus é santo. Então ele vai criar essa divisão, e o texto vai dizer ainda mais, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus. Deus não tem prazer em olhar para nós, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, quando nós estamos afortunados no pecado, Deus não tem prazer, Ele cobre o seu rosto de nós. Hoje eu ia até pregar uma mensagem aqui, mas vai ser muito pesada ela. Já ouviu falar de propiciatório? Propiciar significa aplacar a ira. A Bíblia vai falar que no Antigo Testamento a arca, por cima dela tinha algo que era chamado de propiciatório. Era onde o sumo sacerdote ia lá, ele fazia o sacrifício do lado de fora do templo, ele entrava dentro do templo e aspergia o sangue sobre aquilo, representando ali uma forma de aplacar a ira de Deus. E Jesus foi o nosso propiciatório. Jesus carregou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus sofreu toda a ira de Deus, estava sobre ele, porque ele estava sobre ele com os nossos pecados. Sabe? Então nós precisamos entender a gravidade do pecado na nossa vida, e nós estamos vendo, irmãos, isso acontecendo na igreja. Hoje eu estava vendo aí uma pesquisa, 90% dos homens hoje, está comprovado dentro da igreja, estão envolvidos em pornografia. Sabe, as pessoas, e muitas vezes, irmãos, não estou dizendo coisas que você não vai vencer, ou que você está passando, mas eu estou dizendo de nós vivermos uma vida em que nós não estamos confessando os nossos pecados, nos arrependendo diante de Deus, e vivendo a vida como se a vida fosse assim, de qualquer forma. E aí nós precisamos ter cuidado para não se tornar os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli começaram a levar, cuidado, irmãos, para a gente não interpretar as coisas de Deus como algo normal.
e eu subo nesse púlpito aqui, Deus não fez nada, então vou continuar subindo. Quantos anos Noé demorou para fazer aquela arca? Quantos anos? Quantos anos? Aproximadamente quantos anos? 100 anos. Deus deu 100 anos, diga para quem está do seu lado. Deus deu 100 anos para o povo se arrepender. E eles não se arrependeram. O juízo veio. Quantos anos, irmão, a gente está ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, os anos estão passando, nossos avós já morreram, gente aí já está, e Jesus vai voltar, e as pessoas estão aí, vivendo a vida de qualquer jeito, mas daqui a pouco, o juízo de Deus vem, a ira de Deus vem, porque é isso que está escrito em Apocalipse. Então nós precisamos tratar seriamente com o pecado, porque o pecado ele nos destrói. Por isso que Paulo está conscientizando aquelas pessoas sobre o pecado. Então, em primeiro lugar, o pecado ele vai trazer uma separação, uma morte espiritual na nossa vida. Então nós oramos aqui nessa noite para que você possa ser vivificado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, e abandonar todo e qualquer tipo de pecado. Mas a segunda morte que o texto diz é a separação entre a carne e o espírito. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz que o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, ou seja, Deus agora, por causa do pecado, essa separação é feita. Essa separação, essa dicotomia, ela é feita por causa do pecado. Então, morte espiritual, morte física. Mas eu quero correr aqui, porque nós temos a ceia ainda. Então, primeira coisa, um trabalho de mente, um trabalho conscientizando a gravidade do pecado, o que o pecado pode fazer na nossa vida. O pecado nos destrói, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mata espiritualmente. Mas uma segunda coisa, pode passar, uma segunda coisa que nós vimos no texto, é um trabalho de inclusão. Quais eram os inquéritos da nossa inclusão? Quais eram os inquéritos que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo no verso 3, parte A, entre os quais também todos nós vivíamos. Sabe, a mensagem de Paulo não é para um público isolado. A mensagem de Paulo, o teor da sua mensagem é mostrar que todos os povos, tanto gentios, judeus, inclusive ele, viviam na mesma situação. Abre comigo Romanos capítulo 3, verso 23 ao verso número 24, e olha o que o apóstolo Paulo escreve, Romanos 3, 23 ao 24, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, Romanos 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram. Quem pecou? Todos pecaram, e olha o que Paulo diz, e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Você pode dar um glória ao nome de Jesus? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas louvado seja o nome de Jesus, que foi lá e pagou um alto preço por nós. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Isso tem martelado na minha mente. Quem aqui já leu a história da igreja, já viu vídeo sobre a história do cristianismo, da igreja? Levante a sua mão. Toda vez que eu leio a história dos mártires, toda vez que eu vejo a história da igreja, uma pergunta me vem à minha mente. Qual resposta, Tiago, você vai dar à morte de pessoas inocentes? Você acha, irmão, que vir à igreja, sentar, assistir uma pregação, você acha que vir à igreja, dar o seu dízimo, fazer alguma coisa, isso é muito bom, mas isso é muito pouco, irmão. Cristo chamou você para algo poderoso. Qual resposta você vai dar ao sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, ao sangue derramado? Qual resposta você vai dar pelos mártires que foram mortos, decapitados, serrados ao meio, apedrejados, lançados nas ruas, as bestas feras? Qual resposta nós vamos dar? Nós precisamos entender que a salvação, ela teve um preço. Ela teve um preço.
A gente vê exemplo disso em João capítulo 8, verso 1 a 11. A mulher adúltera, pega em adultério. Olha o que é o farisaísmo, a lei. Pega uma mulher, trazem a mulher, não estão nem preocupados se vão matar ela ou não. Quer fazer pegadinha com Jesus. Mas Jesus naquele dia dá uma aula para aqueles homens. E ele diz: olha, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do menor ao maior vão embora. Todos pecaram. E Cristo chega diante daquela mulher, ele chega na posição, na altura de que ela está, abaixa-se e chega diante dela e diz: filha, levanta a tua cabeça, dá uma olhada, onde estão os teus acusadores? Ela olha e diz: não há ninguém, não tem ninguém. E aí Cristo aponta para ele e diz: o único que podia agora decretar uma sentença sobre você, não vai fazer isso, então eu não te acuso. Ele diz: vai e deixa uma ressalva, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, meu irmão, Jesus, ele veio e livrou você de uma morte, como aquela mulher que ia ser apedrejada naquele dia. Jesus nos livrou de uma morte eterna, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Você está entendendo isso, irmão? A morte de Jesus não pode ser em vão, meu irmão. Eu tenho que gastar minha vida. Eu fiz esse compromisso com 16 anos, eu quero gastar minha vida. Eu quero me doar por inteiro por Cristo. Eu quero morrer, eu quero dar a minha vida, e que meu último suspiro seja talvez pregando o Evangelho. Mas eu quero gastar todos os meus dias para Cristo. A gente precisa, irmão, fazer valer a pena. E quais eram os inquéritos dessa nossa inclusão? Versículo 3, parte B. Vai comigo aí. Você está comigo aqui? Diz amém. Versículo 3, parte B diz, do capítulo 2 de Efésios, versículo 3, parte B, diz assim: ardente, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Sabe, nós andávamos nos desejos da carne. E como que nós podemos vencer a carne, meu irmão? Primeiro, a carne só pode ser vencida mediante a santificação. Santificai-vos, diz o Senhor, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificação, santificar os olhos, santificar o corpo, santificar a fala, santificar a nossa conduta. É aí que nós vamos vencer, meu irmão. É através da oração, é através do jejum, é através da leitura da palavra, é me santificando, é saindo do meio dos amigos, de pessoas que você vê que não está agradando a Deus, que estão te levando para um caminho tortuoso. É você santificar a sua vida. Há uma forma de vencer a carne. Quando você faz isso, sabe, o homem, ele era santo, mas ele se suja na lama do pecado. E agora o homem precisa se santificar. E essa santificação é como um processo de tirar a lama do corpo do homem. O que é a santificação? Pense, já foi lá no chiqueiro, viu o porco? Ele está lá cheio de lama. E agora o dono dele vai lá e lava-o. Ou seja, tentando tirar aquela lama dele. O processo de santificação é isso, é nos limpar da lama do pecado. Mas nós não podemos voltar para lá. Nós não podemos voltar para lá. É uma santificação. Quais eram os inquéritos dessa inclusão? Nós andávamos nos desejos da carne. A nossa filiação era maligna. 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer sobre isso. Sabe, irmão, olha o que diz o verso 3. Diz que um filho, alguém, olha aqui, ó, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Ou seja, quando nós andamos em desobediência a Deus, nós atraímos sobre nós a ira de Deus.
Se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos a nossa postura, nós traremos sobre nós a ira de Deus. Mas louvado seja que na pessoa de Jesus, com Cristo, nós fomos juntamente vivificados, ressuscitados. Vivificar significa dar vida. Levante a tua mão, porque Cristo te deu vida. Você estava morto, apagado, e Jesus veio e disse: eu vou vivificar você, e eu vou te dar vida. Mas também Cristo, Ele ressuscita. O que é ressuscitar? É trazer a vida. Então Ele vivifica, Ele dá vida. A vida verdadeira só pode ser vivida em Jesus. Em Cristo, como diz o texto aqui, nós somos assentados nas regiões espirituais. Você está comigo aqui? Mas para finalizar, o terceiro e último ponto: um trabalho árduo aconteceu um trabalho árduo. Qual o trabalho árduo? O trabalho que Cristo fez, porque o apóstolo Paulo diz: vocês são salvos, mas salvos pelo quê? Salvos pela graça. O que é graça? É favor não merecido. Eu não merecia, então o que eu merecia? Eu merecia juízo, eu merecia condenação, eu merecia castigo eterno. Mas vem alguém que é Cristo, se faz como homem, pisa nessa terra, e Ele vem e morre em nosso lugar. Ele morre ao nosso favor. Ele pega todos os nossos pecados, coloca sobre Ele, e Ele vai naquele madeiro, e Ele morre por nós. Fomos salvos pela graça de Deus. Diga para quem está do seu lado: olha, na última hora, quando você estava pronto para subir na balança, e o homem já estava lá falando: Cristo chegou e deu a ficha dele. Está aqui minha ficha. Não tem nada que desabone. Ele é justo. Aleluia, Ele é justo. Não tem nada que desabone Ele. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é santo. Então nós fomos justificados por causa de Cristo. Pela graça nós somos salvos. Por que é um trabalho árduo, irmão? Você está comigo aqui? É um trabalho árduo porque envolve graça. Como eu disse, graça é um favor imerecido. Você não merecia. Então peraí, se eu não merecia isso, é aí que eu tenho que fazer mais. Diga para quem: eu sei que você não gosta de fazer isso, mas faz. Diga. Fala assim: é imerecido. Você não merecia, você não pagou para estar onde está. Então valoriza em dobro. Porque você não pode bater no peito e falar: eu estou aqui porque eu paguei. Ninguém se denomina pastor. Tem uns que se autodenomina. Pega um vaso de azeite, bota na cabeça e se unge. Ninguém se autotitula salvo. Isso é graça de Deus. Como diz Calbart, um teólogo inglês, o chamado é graça. Eu não escolhi ser pastor. Eu não fiquei na minha vida lá: eu vou ser pastor. A graça me encontrou. O favor me encontrou. Você talvez nunca pensou em estar na igreja. Você talvez: será que eu vou ser salvo? Será? E aí vem Cristo e te encontra no meio de uma família de gente melhor do que você, no meio de uma sociedade talvez de gente melhor do que você. A graça de Deus alcançou você, porque não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Por isso é graça. Envolve graça. Olha a frase que Deus falou comigo essa tarde: a salvação é um resgate de um amor e valor imensurável. Eu vou repetir: a salvação é resgate de um amor e um valor imensurável. Envolveu graça, irmão. Romanos capítulo 4, verso 4 a 8. Diz assim: ora, ao que trabalho, olha que interessante isso. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Olha o apóstolo Paulo escrevendo. Mas como dívida. Se você trabalhou, final do mês tem que receber. Paulo está dizendo isso.
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso é graça. O que a Bíblia está querendo dizer para nós é: você jamais conseguiria pagar isso, mas Cristo foi lá e pagou por nós na cruz do Calvário. E não foi com $1 milhão, com 1 bilhão, não, Ele pagou com a vida dEle. Ele deu a vida, meu irmão, a vida dele por nós. É graça, é graça, é graça. Feche os seus olhos, dê uma palavra agora de gratidão a Deus. É graça de Deus. Aonde você estaria se não fosse a graça? Aonde eu estaria? Eu vi meninos de 13 anos morrendo na minha frente, eu vi garotos de 14, de 15 anos, e eu pensava, será que eu vou chegar nos 18? Mas a graça de Deus, o favor de Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu fiz. A graça de Jesus me alcançou, e eu sou totalmente grato a Ele. Aonde você estaria se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida? Aonde? Quantas pessoas aqui vieram de família toda bagunçada? Quantos aqui vieram de lares que você não teve referência nenhuma, mas a graça de Deus te encontrou? A graça de Deus foi lá na sua vida. Quantos estudaram aqui, tinha pessoas mais inteligentes que você, mas Cristo encontrou você. É graça de Deus, é favor de Deus. Não é para você bater no peito e dizer, é mérito meu, eu fiz. Não, não é como aqueles homens que chegaram ali e falaram, não, mas eu ajudei tantas pessoas. É graça de Jesus sobre a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé. Os meninos do louvor podem vir, nós vamos encerrar. E você fizesse uma oração agora. Oh, eu sinto a graça de Deus. Nós somos devedores, nós temos dívida para com Deus. É graça, foi uma graça, envolveu graça. Ele foi lá e pagou o preço por nós. Mas como não só envolvesse graça, envolve fé também. Porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo para você crer numa igreja, eu não estou dizendo para você crer numa placa de igreja, eu estou dizendo para você crer nisso, que isso tudo aqui não é nada. Eu estou dizendo para você crer em Jesus, aquele que é o único e suficiente Salvador da nossa vida, Cristo Jesus. Nós precisamos crer, porque não existe salvação se não houver fé em Cristo Jesus. Não tem como caminhar com Ele e não ter fé nele. Paulo vai dizer sobre isso: pois pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. E é fé. E por fim é dádiva, é presente de Deus para a sua vida. É presente de Deus. Meu irmão, se você morrer agora, você sai daqui, seus olhos se fecham nessa terra e abrem na eternidade, você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você de fato é salvo em Cristo Jesus? O sistema do mundo está colocando tanta coisa sobre nós, sobre você, e dizendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas não é por aquilo que você faz. Não é quantas vezes você sobe um monte, desce monte. Não é quantas vezes você lê Bíblia ou não lê Bíblia. Não é sobre isso. É graça de Deus. Você tem que ser muito grato a Deus. Eu tenho que ser muito grato a Deus. Não custou para você. Preste atenção, não custou para você, mas custou para Cristo. Ele morreu, irmão. Ele foi moído. Pagou um preço alto. Não brinque com a sua salvação.
Não brinque com sua vida com Deus. Não brinque de ser crente. Porque um preço alto foi pago. Valorize isso. Valorize o que Cristo fez por você naquela cruz do Calvário. Parece que tem pessoas, Fábio, que estão dizendo: eu vou esperar eu me aposentar para dar alguma coisa para Deus. Deus não quer sua aposentadoria não, amigo. Deus quer sua vida é agora. Quem disse para você que daqui a pouco você está vivo? Seja grato pela graça. Seja grato pela salvação. Eu queria que você orasse agora. Queria que você orasse a Deus e dissesse: Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa graça tão poderosa. Eu queria que na medida que você estivesse orando, você pegasse essa ceia que está aí nas suas mãos. Essa ceia que está aí, que você pegou ali, essa ceia simboliza exatamente isso. É memória, não é em memória, porque Ele morreu e ressuscitou. É em memória para você lembrar, todas as vezes que você for cear, para você lembrar que alguém foi lá, derramou um sangue puro, carmesim no seu lugar. Era o seu sangue que deveria estar lá. Quando você pega esse pão agora, pega esse pão, traz uma ceia para mim, alguém aqui fazendo favor. Quando você pega esse pão aqui, ó, eu não vou nem ler o texto bíblico, porque você já sabe. Aqui está um fragmento de pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nesse exato momento você vai agora, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Aí você vai colocar agora na sua boca e vai começar a mastigar. Cada estalo que está sendo feito agora, esse som que você está ouvindo, é o Cristo moído na cruz do Calvário. É as chicotadas e os açoites sobre Cristo. É os soldados romanos zombando dele, dizendo: você não é o filho de Deus. Isaías disse: ele foi moído. Você vai no açougue e compra uma carne lá e fala: carne moída. O cara passa aquilo, ele moe aquilo. Foi Cristo sendo moído. Esse pão vai desfazendo na sua boca agora, e você começa a mentalizar a imagem de Cristo sendo moído, furado, transpassado. A salvação custou caro. Como está o seu cristianismo? Como você está levando a sua vida? O que você está fazendo do Evangelho de Cristo? Custou caro demais. Você está desfrutando de algo que para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Mas Ele pegou também o cálice. E eu queria que você agora compartilhasse esse cálice com alguém neste lugar. E na medida que você está compartilhando com alguém esse cálice agora, isso representa: você não conhece essa pessoa, você não é parente dela terreno, mas você está ligado com ela com o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Naquele grande dia nós vamos encontrar nossos irmãos chineses, japoneses, francês, todo mundo reunido na mesa com Cristo, um olhando para o outro e falando: eu sou o teu irmão, você é meu irmão. Eu também. Você vai ver gente da Assembleia, da Deus Amor, da Batista, da Presbiteriana, todo mundo lá.
Olha lá, é meu irmão, esse aqui é meu irmão, todo mundo unido, é de família diferente, de contexto diferente, mas o mesmo sangue que caiu na cruz pelo africano, caiu na cruz pelo brasileiro, o mesmo sangue que desceu naquele madeiro pelo rico, desceu pelo pobre também, o sangue que nos purifica e que nos justifica de todo o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Pega esse cálice e beba agora. Esse é o cálice da nova aliança. Aleluia. É Cristo dizendo para você nessa noite: não precisa mais de sacrifício. É Cristo dizendo para você: não precisa mais matar um boi, um animal. Eu estou fazendo um novo pacto com vocês. Aleluia. Aqui está o cálice da nova aliança. E Cristo está dizendo para mim e para você: lá no Egito, o espírito mal vinha e não entrava na casa, porque tinha o sangue, a marca do sangue. Você não precisa ter medo de macumba, de urubugira, de pombagira, de não sei o que lá que gira, ou de qualquer outra maldição, porque sobre a sua vida está o sangue, aleluia, de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Tome esse sangue aí agora, meu irmão. Tome esse cálice agora. Onde cruz se erigiu, após comer o pão e após beber o cálice, ele terminou aquele momento cantando uma canção, porque no final não é choro, no final não é tristeza, no final é glória, no final é celebração, no final é júbilo. Ei, querido, eu estou te dizendo essa noite: agarre, segure nessa graça, porque em breve Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai cessar toda dor. Novos céus e nova terra. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
você acredita nisso, tem uma palavra agora de exaltação, de agradecimento, de louvor, tem uma palavra de júbilo, tem uma